Boa noite a todos que aqui estão. Boa noite a você que está em casa. Obrigado por você ter escolhido ficar com a gente através desse link que foi disponibilizado a você. Talvez está no YouTube ou até mesmo na página do Facebook. O importante é a gente estar juntos nesse estudo. E também peço a você carinhosamente que compartilhe nossos estudos com seus amigos. É só você mandar o link do qual você está assistindo nos grupos do WhatsApp, no bate-papo do Facebook, que outras pessoas também vão ter acesso a essa série, uma análise expositiva de Daniel, Apocalipse 12 e 13. Hoje é a nossa terceira noite. No nosso primeiro estudo, analisamos de maneira expositiva Apocalipse 12, da forma que os fatos aconteceram, na sequência cronológica. Domingo passado, analisamos a primeira besta de Apocalipse 13, e hoje nós vamos analisar a segunda besta. E no próximo domingo, a gente vai terminar a nossa série, dessa sequência de quatro estudos, com o versículo 18 de Apocalipse 13, que fala acerca do número 666. Não é 666, é 666. É um assunto que os estudiosos se divergem muito acerca do tema, e nós vamos apresentar no próximo domingo acerca desse assunto. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13. Eu vou fazer um resumo aqui como nós concluímos o estudo passado. Para os que estão nos assistindo e quiser acompanhar as redes sociais do irmão Enilton, no Instagram, você coloca Enilton_Ribeiro. Você já vai estar lá no Instagram do irmão Enilton. E na página do Facebook, Enilton Ribeiro, e a gente vai estar ali interagindo. Então está aqui, irmãos, a segunda besta, revelando o fim do tempo do fim. Nós já estamos no fim do tempo do fim. Cremos pelas profecias de Daniel que o tempo do fim começou a partir de 1798. Aí começou a contagem do tempo do fim. Então, nessa data, começou o tempo do fim, e nós já estamos no fim do tempo do fim. E a gente percebe do que está acontecendo aí. É um vírus que parece que os cientistas estão tendo dificuldade de encontrar um medicamento, ou quem sabe até mesmo a vacina. Já estamos chegando aí a 500 mil de pessoas mortas no mundo. Então é assustador. E imagina se a população da Terra tivesse assim a liberdade de estudar a fundo a Bíblia, iriam descobrir que nós temos um problema ainda muito maior do que esse vírus, um problema espiritual, uma guerra espiritual. E a gente está aprendendo as estratégias que o dragão, que é símbolo de Satanás, vem utilizando para enganar os moradores da terra. Então, o estudo passado, a primeira besta, ela se resume mais ou menos assim, irmãos. A primeira besta está aí, ó, Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 10. Então, até o verso 10 menciona aí acerca da primeira besta. A primeira besta, ela sai de onde, irmão? Sai do mar, que nós já aprendemos que é multidões, nações e línguas, sai do povo. Recebe poder do dragão, ou seja, Satanás, que é o dragão, dá poder à primeira besta. Aprendemos no estudo passado. Essa besta muda a lei de Deus. Ela criou uma lei que foi apresentada aqui, que está contida no Catecismo Romano, página 22, pelo menos na minha edição, a que eu tenho.
é admirada pelos habitantes da terra. Então a gente percebe que é de magnitude mundial e recebe a admiração e também a adoração dos homens. Aí é o que, irmãos? Exige o que? Adoração para si. A primeira besta exige, cobra, força adoração para si. Por que esse ponto é fundamental? Porque a segunda besta não cobra adoração para si. A primeira sim. Persegue o povo de Deus durante 1260 anos, de 538 da era cristã a 1798, 1260 anos. Aprendemos que a história registra isso de maneira clara. A profecia se cumpre ao pé da letra. Em 1798 perde seu poder, ou seja, em um dado momento da história, a primeira besta perde o poder, para de perseguir o povo de Deus. Logo, sua ferida seria o quê? Curada. Então, por essas características, aprendemos domingo passado que a primeira besta é um sistema religioso que nós compreendemos pela história e pela Bíblia, que é o catolicismo romano na figura do papado, a partir de 538 da era cristã, e se estende até o tempo do fim. Foi isso que aprendemos domingo passado. E agora, o que vamos aprender hoje, irmãos? Olha, quando essa ferida seria curada? Lembra que 1798, a primeira besta, o sistema papal, o catolicismo romano, perderia o poder, ou seja, seria golpeada de morte. A pergunta é, quando que essa ferida seria curada? E a outra pergunta é, quem curaria essa ferida mortal? Quando e quem? Aí entra no segundo estudo, que é a nossa sequência. E está baseado aí no capítulo 3, a partir do verso 10. Ao tempo em que a besta do mar, o catolicismo romano, sofria ferida de morte, depois do domínio de 1260 anos, em torno dessa data, outro poder surgia no cenário profético, uma besta que se levantava da terra. Perceba a estratégia do inimigo? Levanta o sistema religioso para enganar a população da terra, exigindo adoração para si. A partir do momento que alguns não quiseram adorar esse sistema, foram perseguidos. Quando ela recebe a ferida de morte, Satanás cria um outro sistema. É em seguida, e é o que vamos estudar, já é a besta que se levanta da terra. Gente, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Principalmente para os que estão em casa, de repente está estudando pela primeira vez o assunto. Então sempre a gente vai falar, primeira besta, segunda besta. Besta do mar, besta da terra. Besta semelhante ao leopardo, besta de 2 chifres, semelhante ao cordeiro. Ok? Então, sempre a gente vai estar trabalhando com essa nomenclatura, com essas nomenclaturas. E a gente vai esmiuçar. Olha o que diz aí Apocalipse, capítulo 13, o verso 10, a partir do verso 11. Vi ainda outra besta. Essa palavra outra é allos, no grego. Quer dizer, outra da mesma natureza, porém com características diferentes. Qual era a natureza da primeira? Perseguidora. Aqui no grego é allos, outra da mesma natureza, também perseguidora. Emergi da terra, pois saí da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Em um só verso, olha o tanto dos símbolos, olha para vocês verem, irmãos, em um só versículo, besta, terra, chifres, cordeiro, dragão. E nós vamos agora, irmãos, à luz da Bíblia, descobrir
cada um significado para esses símbolos. E a gente tendo a radiografia dos símbolos, a gente vai identificar com maior facilidade o que significa essa segunda besta. A palavra besta, ela pode soar de maneira pejorativa. Aqui no Ocidente, pegou-se como um termo pejorativo, né? Olha, vale sua besta. Mas a palavra besta não é nada mais do que animal. Tanto é que a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová diz fera. Sai uma fera do mar, uma fera da terra. Um animal, é a mesma coisa. Então a palavra besta quer dizer animal. E olha aqui para vocês verem, irmãos. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra. Ou seja, se a palavra besta quer dizer animal, e o que significa animal em profecia? Reino ou poder. Então, essa segunda besta significa também um reino ou um poder. Ok? Agora veja, irmãos, a palavra terra, vamos ler alguns versículos para ficar bem claro em nossas mentes. De onde sairia esse quarto animal? O quarto animal lá de Apocalipse sairia de onde, irmãos? Do mar. Os 4 animais sairiam do mar. Agora, irmãos, percebe aqui? Vamos ver agora o que significa terra. Mar significa o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, lá no livro de Daniel 7, os 4 animais que sairiam do mar, sairia do povo, de multidões, nações e línguas. O que significa água? Foi o que eu acabei de falar, olha, Apocalipse 17 e o verso 15. Disse-me ainda, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando fala em profecia, água, quer dizer, povos, multidões, nações e línguas. E nós estamos tentando descobrir a palavra terra, pois a segunda besta saía de onde? Saía da terra. Se água significa povos, multidões, nações e línguas, eu já tenho pelo menos uma pista do que seria terra. Veja, irmãos. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, que é a igreja, água. Por isso que é a perseguição, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Agora, veja, irmãos, observe aqui, olha. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio, que o dragão lançara da sua boca. Percebe, irmãos, que a gente aprendemos aqui alguns símbolos, que água, povos, multidões, nações e línguas. No capítulo 12, quando o dragão persegue a mulher, que é a igreja, ele lança um rio atrás da mulher. Só que a terra abre sua boca e engole aquele rio. E olha o que o comentário bíblico adventista diz. Olha, a primeira besta emerge do mar, bem como os 4 animais de Daniel 7. Uma vez que mar representa povos, nações, pode-se presumir que terra simboliza uma região que, irmãos, pouco povoada. A nação assim designada na segunda besta não surgiria por meio de guerra, conquista ou ocupação, mas se desenvolveria e chegaria à grandeza em uma região pouco que povoada. Então, se água é multidões, nações e línguas, terra, lugar despovoado. Então, eu já aprendi aqui algumas coisas. A primeira besta saía de um lugar povoado.
A segunda besta saía de um lugar onde não tinha habitação. Surgia do deserto, surgia do nada. Não foi conquistada por batalhas como os animais de Daniel. Porém, ela surgiu aonde não havia habitação alguma. Veja, irmãos, chifres. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Então, chifres significa o quê? Reis. A segunda besta havia o quê? 2 chifres. Reinos ou poderes. Então, aquela segunda besta, com os 2 chifres, significa 2 poderes. Ou ela conquistaria, ou estaria em busca de 2 poderes, que nós vamos analisar daqui a pouco. Cordeiro, lembra que ela parecia cordeiro? Olha aqui, irmãos, cerca de 33 vezes aparece a palavra cordeiro no Apocalipse. E cordeiro significa o quê? Jesus. João Batista, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, cordeiro significa Jesus. E por último ainda, o dragão. Mas falava como dragão. Parecia cordeiro, mas falava, quando abria a boca, falava como dragão. E aprendemos no primeiro estudo que dragão é Satanás. Agora, irmãos, vê como fica o resumo aí. Vê que interessante. Em poucos símbolos, já estamos destrinchando praticamente a compreensão da segunda besta. Olha, besta quer dizer reino, sai um reino, ou um poder, sai do deserto, lugar despovoado. No caso, 2 chifres, lutaria pelo menos por 2 poderes. Compreendemos liberdade civil e liberdade religiosa, parecendo cristãos, mas fala como Satanás. Ou seja, é um poder que começou como cristãos, mas depois apostatou. Então, em um só versículo, a gente já aprendeu várias coisas acerca dessa segunda besta, aí no capítulo 13, verso 11 de Apocalipse. Agora veja, irmãos, um ponto interessante, um detalhe muito importante. Os chifres não têm coroas, como o dragão vermelho do capítulo 12 e a primeira besta de Apocalipse 13. Percebe que o dragão vermelho havia o que? Coroas nos chifres. A primeira besta também havia chifres e havia coroas e diademas. Só que a segunda besta, de 2 chifres, não tem coroas e não tem diademas. O que isso quer dizer? Não é um poder religioso. Não é um poder que exige adoração. Foi o que eu acabei de mencionar, eu vou passar. É uma nação que, no início, fala como Cristo, mas depois fala como dragão, que é Satanás, apostatou-se. Quer dizer que esse foi um poder cristão no início de sua existência, mas depois algo aconteceu, pois deixou seus princípios. Começou como um país, começou como uma nação, um sistema protestante. Protestava contra o falso cristianismo, mas depois apostatou-se. E ainda mais, a segunda besta aparece em cena para curar totalmente a ferida mortal na primeira besta. Então, qual é a função primordial da segunda besta? Curar a ferida mortal. Agora, veja, irmãos, se a ferida mortal foi em 1798, a segunda besta surgiria em torno dessa data. E aqui é a característica histórica mais importante para distinguirmos, para descobrirmos qual seria esse poder hoje representado pela segunda besta. Surgiria aqui, olha, em torno dessa data. Veja, irmãos, que interessante. Então, a segunda besta surgiria, foi o que eu acabei de mencionar. Durante a perseguição dos 1260 anos na Europa, alguns britânicos atravessaram o Atlântico e colonizaram na região da América do Norte, onde fundaram 13 colônias. Em 4 de julho de 1776, declarou a sua o quê? Independência. Compreenderam agora? Quando fala
é um poder que no início era cristão, era um poder que no início era protestante. Por quê? Porque lá na Europa, o papado romano estava o quê? Perseguindo as pessoas cristãs que estudavam a Bíblia e queria defender esses princípios. Mas alguns não curvaram diante desse sistema. Entraram em caravelas e navios e atravessaram o Atlântico. Foi em destino à América. E lá começa uma nação protestante. Gente, por gentileza, fixa bem esse detalhe na mente. Porque daqui a pouco a gente vai ver a junção desses dois poderes. Que outrora era protestante, outrora eram inimigos. E ali agora começa uma nação num deserto, em um lugar despovoado, com 13 colônias. E agora vira um país independente. E veja, irmãos, que interessante. Durante o período medieval do papado, vê os destaques. A igreja fazia as leis e o Estado as impunham. Assim, durante o período medieval, o Estado, poder civil, era o braço de imposição da igreja, poder religioso. Então o que acontece? A igreja falava o que queria e o Estado impunha, obrigava. E agora havia um grupo que não queria nem rei e nem papa, porque percebia que o poder civil estava ligado com o religioso. O imperador, o império, casado com o poder religioso. Então havia um grupo de pessoas sinceras que não queriam uma nação com rei e nem uma igreja com papa. Aí fizeram o quê? Viajaram para a América do Norte. Se não, veja. Olha aqui, irmãos. Olha o que ela diz. Muitos consideravam os costumes da igreja da Inglaterra como monumentos à idolatria. E não podiam unir-se a ela neste culto. Mas a igreja, apoiada pela autoridade, o que, irmãos? Civil, não permitia opiniões contrárias às suas formas. Provinham-se assembleias para cultos religiosos que não tivessem autorização, sob pena de que, irmãos? Olha que interessante, encarceramento, exílio e morte. Ali estava o princípio vital do protestantismo. Foi com esse intuito que os peregrinos partiram da Holanda para buscar um lar no novo mundo. Então, quando a igreja começou a criar seus dogmas, mudar os costumes, ou seja, mudar os princípios, trazendo filosofias pagãs, os sinceros não quiseram. Ali surgiu o quê? O protestantismo. Nós protestamos contra isso. Já que não acharam espaço, vamos fugir. Aí viajaram, saíram da Europa para a América. Veja, irmãos, liberdade civil, não queremos uma nação com rei. E liberdade religiosa, não queremos uma igreja com papa. Ou o que, irmãos? Republicanismo e protestantismo. Aqueles fundadores da nova nação querem um país sem rei e uma igreja sem papa. Lembra os dois chifres? Liberdade civil e liberdade religiosa. Chifre quer dizer poderes. E olha o tanto que é claro, irmãos. Na profecia de Apocalipse 13, a segunda besta tinha dois chifres que representam o quê? Liberdade civil, liberdade religiosa. Olha a Constituição Americana. Olha o que diz lá na Constituição Americana, irmãos. Olha, no artigo 4,
no artigo 6º, na seção 4, olha o que é que diz, irmãos. Uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem o preço da discriminação, nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos. Liberdade religiosa é uma nação livre, democrática, democracia, liberdade civil. Nós podemos escolher o nosso presidente, nossos governadores, nossos prefeitos, senadores, enfim. Temos a liberdade civil e também liberdade religiosa, representando os dois chifres daquela besta semelhante ao cordeiro. Eu não tenho dúvidas que ali está falando dos Estados Unidos da América, porque todas as características vão enquadrando. Se não, veja, irmãos, desde 1854, os adventistas do sétimo dia compreendem que a besta da terra representa os Estados Unidos, ou seja, nessa época aqui, irmãos, os Estados Unidos não era nem a potência que é hoje. E os adventistas, estudiosos da Bíblia, já tinham uma clara compreensão que a segunda besta é os Estados Unidos. Não, veja, olha o que é que diz aqui, irmãos, Uri Smith, olha nesse livro, olha, os Estados Unidos são uma nação protestante e cumprem admiravelmente os requisitos da profecia. Olha a época, irmãos, 1854 já tinha compreensão que os Estados Unidos era a segunda besta. Poder civil. Veja, irmãos, um outro princípio aqui. Quando reunimos as 4 principais características da segunda besta, trazendo para os Estados Unidos, fica mais claro ainda. Olha, a besta da terra é um poder o quê? Político no mundo. Uma nação. Não é uma religião, é uma nação. E a outra, tem autoridade global, é uma superpotência global. Interfere politicamente em qualquer país. E o mundo está admirado porque que não interferiu ainda na Venezuela. Mas não respeitam. Chega, invade, derruba ditadores e qualquer regime. Lembra de Saddam Hussein? Inventaram lá que tinha bombas atômicas e não sei o que, foi lá, derrubou o regime, acabou com tudo isso e está reconstruindo o país. Então é de potência mundial. E ainda mais, é um o que, irmão? É superpotência do tempo do fim. Se estende para o tempo do fim. A partir de 1798, do tempo do fim. A partir dessa data, é uma potência para o tempo do fim. Por último, uma nação cristã. Quando fala novo mundo, país protestante, nação cristã, sempre vem na história os Estados Unidos. Então essas características apresenta os Estados Unidos como a segunda besta. Falando como dragão, como que uma nação fala, irmãos? Ela começou como uma nação cristã, mas fala como dragão. Uma nação fala através de suas leis. Olha, um governo fala através de acordo com a profecia, aqueles que obedecem à lei de Deus podem esperar perseguições, mesmo nesta república da liberdade. E alguns, tem até um livro, no próximo domingo eu vou apresentar alguns livros, se alguém quiser adquirir aí, tem um livro que fala Apocalipse 13, isso é possível acontecer? Porque algumas pessoas estão tendo dificuldade de aceitar a possibilidade do cumprimento das profecias. Espera aí, se é uma nação cristã e com liberdade religiosa, como haverá perseguição de cristãos? Alguns pensam dessa forma, não, isso é impossível. Irmãos, quando os acontecimentos finais começarem a cair nesse planeta, e leis começarem a ser decretadas,
contra os fiéis obedientes aos mandamentos de Deus. Aqueles que não acatarem essas leis vão ser culpados pelos flagelos que estarão acontecendo no mundo. Serão reconhecidos como terroristas. E nos Estados Unidos não há lei que protege terroristas. Serão perseguidos em nome de Deus em um país com liberdade religiosa. Viu a possibilidade? Veja, irmãos. Olha esse livro aqui, ó. Eu até mencionei, trouxe ele aqui na primeira noite. O Apocalipse 13 mostra que os Estados Unidos da América, que historicamente foi um refúgio para a igreja. Lembra que a mulher fugiu para o deserto? Apocalipse 12. Então já foi um refúgio para a igreja. Olha agora, irmãos. Desempenharão um papel central nos eventos finais. E eu vou apresentar aqui, que para a gente já entrar para a parte final, qual é o papel da segunda besta na profecia. Qual é o papel dos Estados Unidos nos acontecimentos finais da história deste mundo. Veja, irmãos, tanto que é esclarecedor. As ações da segunda besta, as ações dos Estados Unidos, veja, cura a ferida mortal da primeira besta. Aqui é fundamental a compreensão disso aqui. Lembra que eu falei para vocês que a partir do momento que a primeira besta é ferida, surge a segunda. Lembra que eu pedi para que vocês fixassem esse surgimento muito próximo? Por isso aqui, veja, irmãos. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem o quê, irmãos? Adorem o quê? A primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Lembra que a segunda besta não reclama adoração para si. Pelo contrário, força os moradores da terra a adorarem a primeira, que a ferida foi curada. O papel da segunda besta, o papel dos Estados Unidos seria obrigar, por decretos, por leis, influenciando outros países, a forçar os moradores da terra a adorar o sistema papal, ou seja, o catolicismo romano, que é a primeira besta. E agora, irmãos, essas perguntas são importantes, e eu vou explicar por quê, irmãos. Se o poder da primeira besta seria restaurado pela segunda besta, que são os Estados Unidos, como posso afirmar que em 1929, quando Benito Mussolini devolveu 44 hectares de terras, com isso a ferida foi curada? Irmãos, há uma crença por aí, no meio de alguns adventistas, que diz o seguinte: a cura se deu em 1929, porque a igreja ela estava perseguindo General Berthier em 1798. Acontece a cura, ou seja, a ferida, o sistema parou de perseguir porque o Papa foi preso, exterminou o poder da igreja. Aí no ano de 1929, com esse indivíduo aí, Benito Mussolini, com o Tratado de Latrão, devolve 44 hectares de terra para a igreja, porque a igreja era dona da Itália inteira. Agora, irmãos, se a igreja tinha a Itália inteira, tinha esse poder religioso no Império Romano reconhecido, perdeu todas as suas posses, perdeu a autoridade, perdeu a admiração, e havia pessoas que falavam, a igreja agora acabou, porque o Papa foi preso e morreu. Aí depois, um general aí, resolve entregar 44 hectares para a igreja, e com isso, alguns dizem que a ferida foi curada. E começam a contar, a partir de 1929, 8 papas para Jesus voltar.
por causa dos 7 reis e o 8º de Apocalipse 17. E aí começam a pensar o seguinte: quando Bento XVI caiu em fevereiro de 2013, alguns falaram, tá vendo? Apocalipse 17, verso 8, 11 diz, a besta que era e não é, tal, porque deixou de ser. E há um indivíduo aí, chamado Samuel Ramos, não sei se ele tem credencial adventista, foi pastor aqui no Brasil, e hoje mora lá nos Estados Unidos e grava vídeos escatológicos e qualquer ação que a igreja pratica hoje, ele grava um vídeo. A igreja escreveu a Bíblia Andrews, ou seja, a igreja não escreveu a Bíblia, pegou uma tradução e colocou comentários. Procure lá no canal dele, Samuel Ramos e a Bíblia Andrews. Não sei se vocês lembram do mal-estar que tivemos quando estávamos estudando a lição do primeiro trimestre de 2019, que foi sobre o Apocalipse. As pessoas assistiam a lição com Samuel Ramos 1h20, mas não tinha tempo para assistir 40 minutos do Novo Tempo. E trazia para a igreja. Percebe, irmãos? Como é que eu tenho tempo para assistir 1h20, mas eu não posso assistir 9 minutos do resumo da lição pelo departamental da divisão sul-americana, eu esqueci o nome dele, que é para a escola sabatina. Então, para Samuel Ramos, e é grande influenciador, que no Brasil ele está proibido de pregar, eu falo, está sendo filmado, a gente tem informação, e para ele, 1929, com a devolução de 44 hectares de terra para a igreja, segundo ele, a cura aconteceu. Agora, vê qual é a pergunta? Vamos analisar a pergunta? Se o poder da primeira besta seria restaurado pela segunda besta, que são os Estados Unidos, como posso afirmar que em 1929, quando Benito Mussolini devolveu 44 hectares de terra para a igreja, a cura aconteceu? A pergunta que eu faço é essa aqui, irmãos, observe. Segundo a profecia bíblica, o poder que curaria essa ferida seria da Europa ou da América? Responda, irmãos. Nós estudamos aqui, por que surgiu a segunda besta? Qual foi, assim, o objetivo principal dela? Restaurar a ferida de morte. Então, caiu por terra a tese de Samuel Ramos. Porque se a ferida foi curada em 1929, com Mussolini na Europa, posso rasgar o versículo 10, do versículo 11 até o 18 de Apocalipse 13, não tem sentido. Vinha da América e não da Europa. Agora, que os adventistas do sétimo dia acreditam, é que ali começou um processo de cura, é um processo que demanda tempo. E quando é que essa ferida vai ser restaurada? Quando o sistema religioso católico apostólico romano, que é prefigurado na primeira besta, tiver as mesmas ações do passado. Quando ela tiver as mesmas ações do passado, a mesma autoridade, aí a cura foi totalmente. Mas ali foi o início de um processo, porém, ali não se deu a cura. Veja, irmãos, uma das primeiras ações da besta de 2 chifres, a segunda, é restaurar a primeira besta. A ascensão da besta de 2 chifres possibilita a retomada da autoridade da besta de 7 cabeças, da primeira.
Assim, mediante a ação da segunda besta, a ferida mortal é curada a partir da ação da segunda. E não de Mussolini, com 44 hectares, que não dá 10 alqueires. O Vaticano é um país de 44 hectares. Veja, irmãos. As ações, a reaproximação das duas bestas. Pasme com o que vocês vão ver agora. Pasme. Lembra que começou como um país protestante? Eram inimigos. A primeira besta perseguia os cristãos no passado, lá na Europa. Alguns se levantaram como protestantes, não concordando. Vieram para a América no deserto e surgiu ali uma nação. Aí viraram inimigos. Ali é um país protestante. Surgiu porque não concordava conosco. Mas começou a reaproximação. E eu fiz uma busca na lista dos presidentes, todos os presidentes da República Americana. Esse aqui é o 36º presidente. Lyndon Johnson. Ele liderou lá o país de 63 a 69. Irmãos, desse indivíduo para cá, todos os papas pisaram na América, lá nos Estados Unidos. Entenda o que eu estou falando? De Johnson para trás, nenhum presidente aceitou um papa pisar nos Estados Unidos. Se alguns presidentes antes de Johnson ressuscitassem e vissem o relacionamento, eles ficariam abismados. Como pode? Como pode? Era algo impossível de acontecer. É isso que a gente vai apresentar, irmãos. Irmãos, lembra de uma coisa. 1854, os adventistas já falavam que isso iria acontecer. Lembra que eu li um texto de um livro? Veja, irmãos, esse outro, aqui o Papa, quando ele foi lá, aqui foi a primeira vez que um Papa pisou lá nos Estados Unidos. Papa Beato Paulo VI, foi o primeiro a pisar lá. Ganhou de cara logo uma decoração, um documento. Bem-vindo, cidadão. Era um país protestante, levantou de um protesto contra o sistema. E agora, irmãos, veja, esse aqui governou 33 dias, João Paulo I. Nem botou o pé fora dos 44 hectares, morreu. Aí a história, diz que foi, há versões que diz que foi assassinato, foi enfermidade e tal. Para nós não nos interessa o que aconteceu. Estou apresentando as sequências de Johnson para cá. Ok? Então esse não chegou lá porque morreu com 33 dias de pontificado. Agora, irmãos, escolheu João Paulo. Cerca de 27 anos, João Paulo II. Esse foi lá e foi recebido por todos os presidentes em sua época. E agora o tempo passa, irmãos. Depois de João Paulo, foi Bento XVI, recebido também nos Estados Unidos com honrarias de um chefe de Estado. Isso é inédito. É impossível acontecer do presidente Johnson para trás. E aqui, irmãos, depois, Bento XVI vai descansar. Já falei para vocês assistir o filme de Uma Igreja e Dois Papas, lá na Netflix, para vocês verem, certo? Agosto de 2015. Olha o que aconteceu, irmãos. O Papa Francisco foi lá nos Estados Unidos. Foi recebido pelo Obama. A cena que sacudiu o planeta foi essa aqui. Foi essa daqui, irmãos. Quando ele fez um discurso dentro do Congresso americano, inclusive um senador chorando de emoção. Ele ir lá e ser recebido, tudo bem, mas ele foi na Casa Branca, está aqui, ó.
vai na Casa Branca e depois discursa dentro do Congresso, onde formaliza as leis, onde dá força às leis e deixa até políticos emocionados. Viu a reaproximação? É isso que a gente tem que compreender. Não foi como o Mussolini lá, papá. É agora que está vindo a reaproximação. Então, irmãos, começou como um país cristão, agora começa a se unir para curar por completar a ferida mortal da primeira besta. Agora, irmãos, que interessante, irmãos, a segunda besta exerce a autoridade da primeira besta. Veja, irmãos, que interessante esse ponto. As ações da segunda besta, ela exerce a autoridade da primeira. Agora, irmãos, isso aqui é uma paródia, é uma alusão do que é o Espírito Santo. Olha, irmãos, assim como o Espírito Santo exerce a autoridade de Cristo, conduzindo as pessoas a Jesus, da mesma forma, a besta da terra exerce toda a autoridade da besta do mar, conduzindo as pessoas a ela. Compreendeu? É uma paródia. Por isso que a gente fala que ele é o falso profeta. Apocalipse 16, 13 e 14 diz que vi sair da boca do dragão, Satanás, espiritismo, da boca da besta, catolicismo romano, e da boca do falso profeta, a segunda besta, os Estados Unidos, que começa como cristãos e depois fala como dragão, apostatou, falso profeta. E ainda mais, irmãos, esse poder, irmãos, olha o que aconteceria. Lembra lá que faria que descia fogo do céu? A besta da terra imita o papel profeta de Elias, lá no Monte Carmelo, lembra? E é rotulado de falso profeta ao longo do Apocalipse. O fogo que ela faz descer do céu também falsifica o Pentecostes, na qual línguas de fogo desceram do céu. Irmãos, eu pergunto para vocês, aonde foi o berço do pentecostismo? Aonde foi? Onde é o berço? Onde surgiu esse movimento pentecostal? Onde surgiu? Nos Estados Unidos. Milagres, curas. E aí, se a gente for falar de curas, são absurdas, não é? De orar e o camarada emagrecer. De orar, né? Tem canais de televisão em que o cara é especialista. Ele vai fazer uma oração hoje só pelas dores nos braços. Por gentileza, quem sarou o braço aí? Aí uma senhora, geralmente pega pessoas humildes, sem muitas informações. Eu não conseguia, olha aqui, como é que está agora? Hoje a oração vai ser só pelas pernas. Não conseguia correr. Aí corre com pessoa, corre. E aí vai. Lembra dos falsos profetas lá no Monte Carmelo? E orando, e gritava, e se cortava, e tal, ele passou o dia todo, aquela coisa. Da mesma forma. Então a figura da segunda besta também é o falso profeta na profecia do Apocalipse. Para enganar as pessoas com seus milagres e acontecimentos. Olha, é um poder que, além de dar força à primeira besta, o catolicismo, exige obediência à imagem desta. O que é a imagem? Então, irmãos, além de forçar, obrigar que as pessoas adorem e ainda exige a obediência à imagem da besta. É um poder que dá força à imagem e até decreta a morte para os que não adorem. Ou seja, a imagem, decreta a imagem é uma figura, é uma cópia, uma tatuagem. Olha aqui para vocês verem, irmãos, olha. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que eles são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos
Elise apoia as instituições. A América do Norte, protestante, terá então formado uma imagem da hierarquia romana. E a aplicação de penas civis aos desobedientes será o resultado inevitável. Ou seja, a imagem da besta é quando todo mundo protestante se juntar com as suas ideias semelhante ao catolicismo. Quer um exemplo? Os pentecostismos, os falsos cristãos adoram no domingo, catolicismo no domingo. Acredita nos dons espirituais, línguas, milagres e exorcismo. A Igreja Católica, através da renovação carismática, faz milagre, fala em línguas estranhas, mesma coisa. E interessante, que perdendo fiéis para o mundo protestante apostatado, o que eles fizeram? Criou a renovação carismática, cultos sem imagens, padres pregando de ternos. Acesse lá para vocês verem lá alguns sermões da Aparecida, tem também lá, parecendo igrejas, com músicas, com violões, com louvores, jovens, palmas, milagres e revelações. Parecido com quem? Pentecostismo. Aí o povo falava, uai, se lá agora está do mesmo jeito, então posso ir para lá também, está do mesmo jeito. Nós temos uma igreja, não vou falar o local, na região de Caruaru, que nós temos uma extrema dificuldade de fazer evangelismo ali. A igreja tinha até um bom número de membros, mas foi a Igreja Católica levantar um templo lá e fazer seus cultos semelhantes aos nossos, o povo foi para lá. Porque o nosso tem guarda-sábado, tem uma alimentação diferente, não bebe, não fuma, não vai para o São João, não vai lá. Olha, nós temos um ritual do mesmo jeito, e aqui vocês podem tudo. Acabou, o povo foi para lá. Entendeu? Então, quando esse sistema se unir, as suas ideias, seus costumes, seus dogmas, seus princípios, tiver tudo unido, aí levantou a imagem da besta. E aí é a hora que entra a segunda, obrigando os moradores da terra, por decretos, a adorar essa imagem. Os costumes católicos. Olha aqui, irmãos. Ordena colocar a marca da besta, do mar, sobre todas as pessoas, a fim de que aquele que não tiver a marca não possa comprar nem vender. Ou seja, interessante notar que a segunda besta, semelhante ao cordeiro, impõe nos moradores da terra a marca da primeira besta e obriga os moradores da terra a comprar e vender. E no próximo domingo, o nosso último estudo da série será só sobre o versículo 18, que fala do número 666, que está ligado a essa marca. Você que está em casa, faço um apelo para você se organizar, que você receber o link, participe conosco. Divulgue também nosso link, que vai ser enriquecedor para nós. Então, percebe, irmãos? A segunda besta força a marca da primeira besta nos moradores da terra e proíbe comprar e vender. E aqui estamos chegando ao final. Olha, irmãos, esse poder semelhante a um cordeiro, a segunda besta, se unir com o dragão, que é Satanás, para pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A igreja apelará para o braço forte do que, irmãos? Do poder civil. Lembra que eu falei para vocês que Apocalipse 12, aí o dragão perseguindo a mulher por influência do poder civil, influência de Herodes, influência de Justiniano, perseguindo o povo. Lembra que a segunda besta, quando perseguia durante 1260 anos, tinha influência do Estado, que perdeu o poder quando desligou a igreja do Estado? Voltará. Percebe que já está o Estado mais forte, o poder civil mais forte, é os Estados Unidos, a segunda besta, estão se aproximando. E agora, irmãos, olha, a igreja apelará
quando a segunda besta abraçar o dragão, a igreja apelará para o braço forte do poder civil. E nesta obra, uniciam romanistas e o que, irmãos? E o que? Protestantes. Por quê? Porque nós já cremos nas mesmas coisas, já cremos na imortalidade da alma, já cremos na guarda do domingo, já cremos nos dons espirituais. Aí essa fatia pequenininha aí, que não dá nem 10% da população, guardador desses mandamentos, esses fundamentalistas, esses que guardam as crenças judaicas do Antigo Testamento, e essas pragas dos gafanhotos que estão chegando por aí, esses vírus, enchente, seca, mas também eles não se unem, são culpados. Aí a igreja, juntamente com o protestantismo, chega lá no poder mais forte e fala, escuta, e nós faz o quê? E vai fazer o quê? Olha, está todo mundo aqui, olha, nós somos uma população aí de quase todo o globo, e agora? Então vamos fazer o seguinte, vamos levantar um decreto aí, porque se eles não acatarem, aí eles já são desobedientes às leis, são fora da lei. Aí num país, igual o Brasil, que é um país cristão, país laico, você é livre para escolher o que quer, pode ser perseguido, mesmo assim. Chegando ao final, irmãos, olha, a profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres, semelhante ao do cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Por último, irmãos, quando os Estados Unidos, quando já está acontecendo, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, quando isso acontecer? Olha, a fim de dominar as consciências, impedir os homens a reverenciar o falso sábado, impelir os homens a reverenciar o falso sábado, ou seja, o domingo. Os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Ou seja, não terá dificuldade. Sabe por quê? O mundo precisa de produzir mais. Então vocês imaginam, irmãos, aí pelas leis da CLT, hoje se trabalha só meio período no sábado. E o domingo é o dia da semana. Feira, passeio, lazer, futebol, praia, cachaça, e sei lá o que e tal, enfim. Eu pergunto para vocês, vocês acham que para o mundo produzir mais, eles vão agregar o domingo ou vai às 4 horas do sábado a mais à tarde? Claro que às 4 horas do sábado, que já afinal de contas, já trabalha meio período. O mundo tem excesso de gases na atmosfera, precisamos de um descanso. Já tem um dia sem cigarro, já tem um dia sem a carne, já tem não sei o quê. Estão inventando essas campanhas. Aí eu pergunto, aí vocês acham que eles vão parar no sábado ou vão parar no domingo? Vão parar no domingo. Então, com essas duas ações, a gente resolve o problema da pobreza, aumentando a produção. Trabalhar no sábado todo. E vamos resolver o problema dos gases emitidos na atmosfera, todo mundo por lei, parando no domingo. Tem um dia na Europa que é sem carro, todo mundo vai de bicicleta, a pé, ou no transporte coletivo para o trabalho, mas sem carro. E diz que é uma ajuda considerável para o planeta. Imagine isso no planeta, toda semana. Então, qual é o dia? Você acha que tem dificuldade para isso? Então, quando isso acontecer, os outros países imitarão. Os outros países imitarão. E a gente percebe, irmãos, que pode parecer estranho, mas é bíblico. Pode, às vezes, você ter dificuldade de compreender, mas será que isso é possível? É possível. Vocês verão no próximo domingo a estratégia do inimigo através dos 666.
Irmãos, só a fé em Jesus e o conhecimento da palavra pode nos fazer permanecer fiéis a Deus. Quem não conhece a palavra e não tem fé em Jesus, primeiro ataque, ele abandona a fé. Talvez para você que está nos assistindo pela primeira vez, talvez foi estranho para você ouvir isso tudo, mas é uma realidade. Cristo está avisando para você que Ele está muito próximo de voltar. E que aqui são as estratégias que o inimigo tem criado para lhe enganar e perseguir os fiéis guardadores dos mandamentos de Deus. Estão lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3 a 17. Depois você abre sua Bíblia e lê. Mas é muito melhor ser perseguido por obedecer a Deus do que estar do lado do falso profeta e ser adorador da besta e ser condenado no final dos tempos. E você que está aqui nesta noite, irmãos, esse é o recado para os dias finais. Irmãos, olha, eu confesso para vocês que eu fiquei emocionado aqui quando o pastor pregou ontem. Sabe por quê? Percebeu a sequência? Percebeu a sequência? A gente começou num sábado, ou seja, num domingo. Sábado seguinte o irmão Lucas pregou. Alguns foram embora, a gente entende que talvez tenha compromisso, mas talvez pela dificuldade de compreender o assunto, por falta de a gente ter mais habilidade, mais familiaridade com o próprio assunto. Depois começou uma série na Novo Tempo com o pastor Luiz Gonçalves. Agora o pastor vem pregando e a gente aqui. E com o que está acontecendo aí, irmãos? Você vê, irmãos, os cientistas não sabem explicar de onde está vindo aquela nuvem de gafanhotos. Não sabe. Eu estou assistindo o telejornal, eles não falam, é isso. Sim, quer dizer que todos os ovos estavam alojados ali, aí eclodiram num dia só, num tempo só. Ou então não, surgiu alguns da Amazônia, alguns não sei o que, se comunicaram, se juntaram, agora vamos atacar. Ele não sabe explicar, não sabe. Não tem explicação. Pestes e as pragas, terremotos, tragédia na China, na enchente, lembra? Sem contar que o ser humano está ficando meio perdendo o controle de si. Eu vi algo que eu fiquei aterrorizado. Uma grande profissional pagou uns caras para tirar a vida dela. Ela arquitetou tudinho, até o lugar que ia ser enterrado. Quem está acompanhando os telejornais estão vendo. Eu estava na fazenda essa semana, assistindo lá o programa aí, não vou nem citar o nome. Um pai apaixonado pela mãe. O camarada nunca recebeu um não na vida. Quando a esposa falou, não lhe quero, ele prefere matar a mulher. Nunca recebeu um não. Tudo pode, tudo pode, tudo pode. Aí eu falo, não, pronto, me mata. Porque o não é muito forte para mim. Aí ele não conseguiu pegar a mulher, pegou os filhos. Sabe o que ele fez? Vamos passar um final de semana com o papai. Os meninos, irmão, pulando de alegria, porque o papai vai fazer um almoço legal pra gente, depois vai levar a gente num festival de pipas. O cara colocou chumbinho e ainda esfaqueou os filhos. E depois ele cortou a veia. Ele faleceu, os meninos foram levados para o hospital, mas ele se salvou. Quanto mais longe de Deus o ser humano tiver, mais parecido com animais serão. Quanto mais próximo de Deus estamos, mais parecido com seres humanos seremos. Irmãos, um animal irracional não mata seus filhos, nem por fome. Porque o instinto do caçador faz eles virar um predador, mas não pega os seus filhos. Você vê o leão com aqueles dentes enormes, morde no bichinho, carrega e protege e tal.
traçam ossos de animais, mas na hora de morder no filhotinho, leva. Um pai matar os filhos. O ser humano. A saída para o ser humano é Deus. Por mais que a ciência não comprove isso, por mais que o governo te coloque como um número, irmãos, o ser humano para qualquer governo é um número na estatística. 210 milhões. Para Deus você é um filho. Para a ciência somos macacos evoluídos. Para Deus somos semelhança dele. O ser humano só será feliz se compreender isso. Vai bater a cabeça, vai ser uma angústia, excesso de trabalho, excesso de informações das redes sociais, e crises existenciais, crise de identidade de gênero, e aquelas agonias, e fica louco, e tem gente que coloca tanto adornos no corpo, que coloca tanto ferro nos lábios, nas orelhas, para tudo quanto é canto, que se der um relâmpago, morre fulminado, procurando alguma coisa. Continuarão vazios, sem Deus. E Ele está falando que está voltando. Você que está aí, talvez se enquadra em um desses perfis que eu apresentei aqui. Talvez você luta, procura, bate a cabeça e não sabe o que fazer. Volte para a palavra de Deus, adquire sua Bíblia, vai estudar a Bíblia. Abra o coração a esses princípios aqui, são milenares, mas é divinos. São os princípios que transformou a vida dos irmãos que aqui estão essa noite, e que pode transformar também seu coração, trazer felicidade para você. Essa semana uma moça me procurou, talvez está assistindo, eu mandei para ela. Ela me fez uma pergunta que eu fiquei sentado. Eu falei, meu Deus, transforma nosso povo, Senhor. Ela entrou no Instagram e mandou no meu direct, falou assim, você é da igreja adventista? Eu sou uma garota trans. Eu posso ir na sua igreja? Talvez ela está assistindo aí, eu mandei o link para ela. É a angústia do ser humano. O ser humano vive angustiado, quer buscar Cristo, mas talvez por um aspecto do nosso comportamento tem medo. Se essa menina chegasse aqui hoje, sentasse do teu lado, você levantaria ou ficaria? Responda para você. Talvez por isso ela perguntou, posso ir? Irmãos, entenda uma coisa. O mundo não verá Jesus em outro lugar, se não for na igreja e através da igreja. Só pela igreja ou através da igreja, o mundo verá Jesus. Só. Os homossexuais, os viciados, os alcoólatras, todos, só através da igreja e pela igreja, que é você. Que Deus abençoe. Querida, se você estiver assistindo aí, eu respondi para você que eu queria morar na sua cidade para receber você. Mas eu vou procurar uma pessoa daí da sua cidade e vou mandar o contato para vocês se encontrarem. E você vai ser muito bem recebida. E muito em breve, quando Jesus voltar, quero abraçar você, uma pessoa transformada em Cristo Jesus, e viveremos com Jesus na eternidade. Vou orar por você agora e por todos vocês. Vamos ficar em pé e fazer oração, irmãos. Próximo domingo será o nosso encerramento da sequência. Os cultos não acabarão, a igreja continua, mas a nossa sequência termina próximo domingo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aprendemos, ó Deus, nesse estudo de hoje, que o dragão levantou uma nação para unir com a primeira besta, o catolicismo romano, para perseguir teu povo nessa terra. E
que Deus nos ajude para que, quando os acontecimentos finais estiverem acontecendo em nossas vidas, possamos estar firmes nos braços do Senhor. Também essa jovem que mandou a mensagem para mim, que o Senhor possa abençoá-la, se estiver assistindo agora ou que vai assistir depois, não importa. Que o Senhor esteja no coração dela. Que o Senhor dê a oportunidade para ela acreditar que será bem recebida na igreja. E teu povo despertou por os assuntos proféticos, sentimos no coração. Estamos nos preparando, Senhor, para o encontro contigo. Agora nos leva para os nossos lares. E nos ajuda, Senhor, a ter mais intimidade com o Senhor. Através do relacionamento e também da busca, através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém.